Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Brasil tem primeiro caso de nova cepa da variante Ômicron. Governo ucraniano denuncia sequestro de crianças por tropas russas. E os jogos da noite pela Libertadores e Copa Sul-Americana. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de uma nova subvariante da Covid aqui no Brasil. O Matheus Escavazini explica melhor para a gente. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A variante XZ é uma combinação de duas cepas da Ômicron, a B1, a BA1 e a BA2. O Ministério da Saúde informou que recebeu a notificação do Instituto Butantan e que mantém o constante monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19. Segundo o Butantan, ainda não há evidências suficientes sobre mudanças na transmissão ou gravidade da nova subvariante e nem sobre a eficácia das vacinas já existentes. O primeiro caso dessa subvariante no mundo foi identificado em Londres no início deste ano. Dados divulgados nessa quinta pelo Ministério da Saúde mostram que a média de mortes por Covid no Brasil está em 173, uma queda de 35% em 2 semanas. É o menor número de óbitos desde 17 de janeiro. Salsi. Tá certo, Matheus. Obrigada. Daqui a pouco conversamos novamente. O Parlamento da Alemanha recusou um projeto de lei para tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória para maiores de 60 anos. A proposta não recebeu a maioria simples necessária para aprovação. Cerca de 76% dos alemães receberam 2 doses da vacina contra o coronavírus. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma ajuda equivalente a 260 bilhões de reais para o setor de bares e restaurantes. Quem tem as informações para a gente é o correspondente Vandrei Pereira. Vandrei, boa noite para você. Salsi, muito boa noite. O auxílio, que ainda precisa ser aprovado no Senado, vai ser destinado ao comércio não essencial, setor que foi duramente atingido pela pandemia. Bem, no ano passado, cerca de 200 mil estabelecimentos entre restaurantes e bares não conseguiram ter acesso a nenhuma ajuda financeira do governo federal. A pandemia também prejudicou a expectativa de vida. Nesta quinta-feira, um estudo revelou que em 2021 a queda foi de 0,4 ano em média, depois de cair quase 2 anos em 2020. Agora, um americano vive em média 76 anos. A Covid-19 foi a terceira maior causa de mortes nos Estados Unidos em 2020, com 350 mil óbitos. Só não matou mais que as doenças cardiovasculares e o câncer. Salsi. Obrigada pelas atualizações, Andrei. A ONU diz que mais de 4 milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia desde o começo da invasão russa. O número representa quase 10% da população. Entre os que fogem da guerra, há pelo menos 200 mil pessoas de outros países. O governo ucraniano realizou uma operação especial para retirar civis do leste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. A manobra acontece depois que o exército russo intensificou os ataques ali na região. E a Ucrânia acusou a Rússia de sequestrar crianças durante a invasão ao país. Mais de 2 mil crianças órfãs teriam sido levadas ilegalmente para a Rússia. Segundo autoridades ucranianas, o governo russo estaria acelerando a criação de um projeto de lei para simplificar a adoção desses menores por famílias russas. 167 crianças foram mortas e 279 ficaram feridas na guerra. A guerra pode aumentar em 20% o preço dos alimentos no mundo. A afirmação é de Úrsula Zacarias, que representa no Brasil a FAO, Braço das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ela participou do JR Entrevista desta quinta-feira.
nós estamos vindo de um período pandêmico. Então, esse período afetou drasticamente a produção, o abastecimento das cidades. Então, atrelado a isso, mais o que temos passado de dificuldades comerciais que uma guerra como essa causa, a gente tem visto esse resultado nos preços dos alimentos. Um zoológico em Kharkiv, na Ucrânia, anunciou que vai conseguir salvar mais de 80 animais que seriam sacrificados. A organização do local disse que os bichos foram transferidos para um lugar seguro. Na quarta-feira, o proprietário havia anunciado que teria que sacrificar grandes predadores depois que bombardeios russos danificaram a infraestrutura do zoológico. De volta ao Brasil, o Procon do Rio de Janeiro pediu à Justiça para afastar o ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, e os sócios dele do comando de uma empresa irregular de investimentos. O Leonardo Aque chega com os detalhes para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com o Procon, o pedido é para garantir que os clientes da empresa consigam receber de volta o dinheiro investido. Agora, o Glaidson dos Santos está preso desde agosto do ano passado. Ele e outras 16 pessoas ligadas à GAS Consultoria foram denunciados por crimes contra o sistema financeiro. Segundo a polícia, o grupo mantinha um esquema ilegal de investimentos em criptomoedas. O golpe lesou os clientes em mais de 30 bilhões de reais. O Procon também abriu um processo administrativo para investigar outras 4 empresas de investimento de outros proprietários que atuam no país. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. O governo federal deve publicar nesta sexta-feira um decreto com as medidas compensatórias para a renúncia fiscal do Programa de Recuperação Fiscal para empresas do Simples e para microempreendedores individuais. Matheus Escavazini está de volta. Explica melhor os detalhes para a gente, Matheus, por favor. Salsi, a informação foi confirmada pelo relator do Refis Simples na Câmara dos Deputados, Marco Bertaoli, do PSD de São Paulo. O programa de reescalonamento dos pagamentos de débitos, conhecidos como HELP, é voltado para empresas que participam do Simples e para microempreendedores individuais. Os beneficiários têm até o dia 29 de abril para aderir ao programa. O HELP abrange débitos de natureza tributária e não tributária, mas dívidas previdenciárias não podem ser parceladas. A renúncia fiscal do governo é estimada em 470 milhões de reais. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. Seguimos esta edição com o mercado financeiro. O dólar comercial subiu pelo terceiro dia seguido, alta de 0,56% vendido a R$ 4,74. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo se recuperou de 2 pregões de queda e subiu 0,54%, se mantendo ali nos 118 mil pontos. O Ministério da Economia deixou de gastar 30 milhões de reais por ano com a reorganização dos imóveis do governo federal. E uma das novidades foi a criação de espaços coletivos de trabalho. A Sala 360 Graus foi lançada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O espaço fica no térreo de um dos edifícios e pode ser usado por qualquer servidor público federal que esteja em trabalho semipresencial ou fora da cidade de origem. A capacidade é para 300 servidores. É o terceiro coworking do tipo em Brasília, o primeiro na Esplanada. A pessoa pode trabalhar na sua casa ou pode vir para cá, para trabalhar num espaço adequado para o trabalho, que muitas vezes na própria residência não tem, gerando maior produtividade. E olha, a partir desta sexta-feira, quem tiver saldo em conta do FGTS vai poder optar pelo saque extraordinário por meio do celular. Esta é uma nova modalidade criada pelo governo que permite a retirada imediata de até R$ 1.000. A opção deverá ser feita pelo aplicativo atualizado do FGTS. E agora o futebol. A Copa Sul-Americana teve estreias de mais 2 times brasileiros. O São Paulo, com história em competições internacionais, sofreu, para vencer fora de casa. E o Cuiabá, que só existe há 20 anos, enfrentou uma equipe do exterior pela primeira vez e também ganhou. Elton foi o nome do jogo contra o Melgar, no Peru.
Depois de sofrer pênalti, ele mesmo cobrou. O goleiro acertou o canto, mas Elton fez 1-0 no rebote. Nos acréscimos, Marlon levantou a bola e Elton, de cabeça, ampliou. Cuiabá 2, Melgar 0. Em Lima, o São Paulo saiu na frente do Ayacucho logo aos 2 minutos. Arboleda empurrou para as redes. O empate não demorou. Teixeira lançou Barrios, que tocou na saída de Thiago Volpi. Teixeira de novo. Ele cobrou a falta quase na lateral e a bola entrou direto. Moreira bateu o escanteio e Miranda, de cabeça, deixou tudo igual de novo. No segundo tempo, Salazar derrubou Juan dentro da área. Luciano bateu o pênalti e garantiu a vitória do São Paulo por 3-2. E pela Libertadores, o Fortaleza estreou com derrota para o Colo-Colo do Chile. O Castelão estava lotado para a primeira partida da história do Fortaleza na principal competição sul-americana. Mas o Colo-Colo saiu na frente com Lucero. No começo do segundo tempo, a zaga do Fortaleza falhou e Solari ampliou para o time chileno. Pikachu deu o passe e Renato Kaiser diminuiu. Mas terminou assim, para a frustração de mais de 50 mil torcedores. Fortaleza 1, Colo-Colo 2. Na Liga Europa, começaram as quartas de final. O Braga, de Portugal, venceu o Rangers da Escócia. Os outros jogos desta quinta-feira terminaram empatados. O RB Leipzig recebeu a Atalanta, que saiu na frente com esse golaço do colombiano Muriel. No segundo tempo, Zappa Costa dividiu com Orban e fez contra. Final, Leipzig 1, Atalanta 1. Em Londres, o West Ham saiu na frente do Lyon com Bowen, após falha de Boateng. O empate do time francês começou nesse cruzamento do brasileiro TT. Dombele aproveitou o rebote. West Ham 1, Lyon também 1. O Eintracht Frankfurt recebeu o Barcelona e fez 1-0 com Knauf de fora da área. O empate do Barça saiu numa linda troca de passes. Ferran Torres deixou tudo igual e a decisão fica para a semana que vem em Barcelona. A Academia de Hollywood antecipou para esta sexta-feira a reunião para debater sobre a agressão de Will Smith a Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. O encontro estava marcado para 18 de abril, para dar prazo de defesa ao ator contra uma possível expulsão. Como Will Smith renunciou à entidade, a academia quer discutir algum tipo de punição ao ator. Durante a premiação deste ano, Smith deu um tapa no comediante depois de uma piada sobre a esposa dele. O jogador de golfe Tiger Woods voltou a competir nesta quinta-feira, 14 meses depois de um grave acidente de carro. O atleta começou a participação no torneio Masters na Geórgia, nos Estados Unidos. Em fevereiro do ano passado, Tiger Woods se envolveu em um acidente numa estrada próximo a Los Angeles, na Califórnia. Na ocasião, a polícia revelou que o golfista teve sorte de ter sobrevivido. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.